alunos, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Gonzaga. Estou aqui hoje para mais uma aula de Educação Física. Gostaria de lembrar vocês que na nossa aula ainda temos que continuar nessa aula remota, aí à distância, até que esse período passe. Então, gostaria de pedir a vocês que vocês estejam aí bastante alegres, bastante contentes e com entusiasmo para fazer essa aula. Vamos lá ver qual é o nosso conteúdo de hoje? A nossa aula é a aula 16. O eixo são as lutas. O conteúdo são os fundamentos do jiu-jitsu. A nossa habilidade é realizar alguns jogos de combate e situar no que diz respeito aos seus preceitos morais e aos valores que eles representam. Nossa, que bacana o nosso conteúdo de hoje, hein? Então vamos lá, para a hora de estudar? Bacana. Então, vocês já estão acostumados, né? Toda a nossa aula de educação física, o que tem antes de começar? Isso mesmo, o nosso aquecimento. Então vamos lá, vocês já sabem a regra, hein? Não pode ficar parado. Levantem aí, ó. Primeira coisa aqui, ó. Puxem aqui a mãozinha de vocês aqui, ó, pela ponta dos dedos. Vamos lá, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Se a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro. Vamos? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Agora aqui, ó. Puxa aqui, ó. Juntando as duas mãozinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora nós vamos alongar um pouco os nossos membros inferiores, tá? Dobrou aqui, ó. O joelhinho, ó. Apontado para frente e vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Se a gente fez com um lado, vai fazer com o outro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Agora, ó, você, ó, vai dobrar o joelhinho, certo? E ficar de uma perna só, que nem como se fosse um saci. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Percebam que eu não saí do meu ponto de equilíbrio, certo? Vamos lá fazer com o outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, muito bem. Agora que já estamos aquecidos, já estamos todos preparados para a nossa aula. Então, antes de mais nada, vamos conhecer um pouco da história do jiu-jitsu. É uma arte marcial japonesa, utiliza técnicas de golpes, alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente, praticado de forma individual. Bom, então como a gente pôde ver na nossa cartela anterior, na história do jiu-jitsu ela tem uma história, certo, de início no Japão. Porém, para a gente entender essa história mais a fundo, nós temos que fazer uma viagem ao tempo, há cerca de 500 anos antes de Cristo, chegando lá na Índia. Como assim, professor? A origem do jiu-jitsu não foi no Japão? Sim, porém tem um detalhe importante. Os primeiros movimentos do jiu-jitsu, eles aconteceram lá na Índia. Como assim, professor? Porque lá na Índia tinha uma religião que eram os budas, certo? Tinha os budistas. Naquela época eles sofriam muita violência, porque como eles começaram a disseminar a sua religião durante vários países, eles viajavam bastante. Então eles sofriam assaltos, certo? Até mesmo assassinatos. Então, como eles não eram adeptos da violência, eles resolveram criar técnicas de defesa pessoal para poder se defender dessas pessoas que agrediam eles, certo? E é aí que começam os primeiros movimentos do jiu-jitsu. Mas, como eu falei, ainda não tinha assim um caráter esportivo, certo? O caráter esportivo, de fato, ele veio se dar no Japão. Tanto que temos essa primeira imagem aqui, certo? Que é um atleta derrubando o outro no chão. E tem um detalhe bem interessante aí. Vocês estão vendo que ainda não tinha ali o tatame, né? Que é o que ali amortece, aquele é o que protege, né, os atletas de quedas ali mais violentas que podem ser prejudiciais ao atleta, certo? Na nossa segunda imagem, nós vamos verificar as primeiras competições do jiu-jitsu, certo? Aí a gente vê já uma reunião de pessoas, beleza? Aonde esses atletas, eles começaram a praticar e disseminar, certo, esse esporte.
o jiu-jitsu é considerado um esporte onde se tem muita disciplina para ser realizado ele, beleza? E não é considerado um esporte tão violento, apesar de ser uma arte marcial. Na nossa terceira imagem também vamos ver outro detalhe bem interessante. Aqui já é uma reunião entre judocas, certo? Ou seja, atletas que praticavam o judô e os outros atletas que praticavam o jiu-jitsu. Então, eles andavam ali lado a lado. Por que isso, professor? Porque nos primeiros anos ali do jiu-jitsu no Japão, ele sofreu bastante influência, certo? Do judô, beleza? Então, agora, nós vamos ver um pouco da história do jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro surgiu no início do século XX, desenvolvido pela família Gracie. Teve influência do judô e lançaram diversos desafios para popularizar o jiu-jitsu. A família Gracie é uma família de lutadores brasileiros, originários de Belém, certo? Então, olha, para vocês verem, o jiu-jitsu ele surgiu ali em cerca dos anos de 1915, pela família Gracie. Mas como assim? Como é que o jiu-jitsu veio parar aqui no Brasil? O jiu-jitsu veio parar aqui no Brasil a partir do momento, certo? Que veio um cônsul, beleza, do Japão, e ele começou a desenvolver técnicas do jiu-jitsu e apresentar, né, para os brasileiros. Foi nesse momento que ele conheceu alguns componentes da família Gracie, né, que é a família aí considerado que disseminou o esporte do jiu-jitsu no Brasil, tá? Então, a gente pode verificar ali que a família Gracie ela era radicada ali no Pará, certo? Essa família ela é uma família escocesa, porém, como eu falei, radicada no estado do Pará. Porém, o jiu-jitsu ele começou a ser, de fato, disseminado pelo Brasil todo quando essa família foi para o Rio de Janeiro, certo? E um dos componentes da família Gracie, ele começou a praticar e dar aula de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. O que mais chamava a atenção naquela época é que eles lançavam desafios para popularizar aquele esporte. Como assim, professor, desafios? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Chamavam, por exemplo, atletas de sumô, que são reconhecidamente maiores, né? São aqueles atletas bem grandões para lutar com eles. E, pasmem, eles conseguiram ali vencer a luta, certo? Por exemplo, Carlos Gracie e o Hélio Gracie são os patriarcas da família e eles são considerados o pai do jiu-jitsu. Então, a partir desse momento que eles começaram a desafiar atletas de outros esportes, as pessoas começaram a ver, ué, quem são essas pessoas? Como é que eles conseguem vencer pessoas que são de maior porte físico que eles? Então, as pessoas começaram a se interessar em praticar essa modalidade, certo? O jiu-jitsu, a sua primeira academia oficial da família Gracie foi no ano de 1925, no estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o jiu-jitsu ele tem esse cunho, certo, de defesa pessoal, mas também é um esporte que requer alta disciplina do atleta. Então, agora nós vamos ver os principais movimentos do jiu-jitsu, que são a passagem de guarda, o joelho na barriga, pegada de costas, queda, raspagem, a montada, o armlock, mata-leão, kimura, guilhotina, fuga de quadril e a chave de braço. Então, esses são os principais movimentos que a gente conhece do jiu-jitsu, certo? Esses movimentos eles são de extrema importância para que o atleta desenvolva ali na luta. Lembrando que o jiu-jitsu ele ocorre dentro de um tatame, de cerca ali de pelo menos 64 metros quadrados. Existe uma área de segurança aonde os atletas não podem passar, que é para justamente eles não sofrerem qualquer tipo de lesão. Hoje no Brasil, o jiu-jitsu é uma das artes marciais mais praticadas dentro do nosso país. E o nosso país ele é reconhecido, o país do jiu-jitsu, graças ali à família Gracie, que desenvolveu e aprimorou essas técnicas que vieram do Japão. É importante eu falar para vocês que o nosso jiu-jitsu ele é reconhecido por ser uma luta de solo, certo? É um jiu-jitsu que ele consegue ali dominar e até imobilizar o adversário. Por isso não é considerado um esporte violento, porque ele não visa ali machucar o adversário, e sim imobilizar ele com alavancas, torções, certo? E usando vários tipos de golpes, que foi esse que eu falei anteriormente, para poder imobilizar esse adversário.
Agora nós vamos ver um pouco, certo, desses golpes que são praticados no jiu-jitsu em um vídeo produzido para vocês. Vamos lá ver qual é? Olá, alunos, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula. Nós vamos agora aqui verificar alguns movimentos, certo, que são os principais do jiu-jitsu. Nesse momento vamos ter dois atletas que vão executar esses movimentos para vocês entenderem melhor como é que se pratica esse esporte. Eu peço a vocês, se vocês forem praticar em casa, sempre com a supervisão de um adulto, beleza? Então vamos lá aos movimentos. Bom, alunos, então esses foram alguns movimentos que são praticados no jiu-jitsu. Lembrando a vocês que esses movimentos não devem ser realizados sem a presença de um adulto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos para o nosso resumo do conteúdo. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos relembrar alguns pontos da nossa aula, certo? O jiu-jitsu ele foi criado aonde? Isso, muito bem, no Japão. Mas sempre lembrando que os seus primeiros movimentos ocorreram na Índia, beleza? Vocês nunca devem realizar qualquer prática desse qualquer movimento sem a supervisão de um adulto, certo? Nós vimos ali no nosso vídeo que existe vários tipos de golpes, vários tipos de movimentos. Porém, que se for realizado sem a supervisão de um adulto ou de um profissional da área, possa ser que ocorra qualquer tipo de lesão, certo? E nós não queremos isso. Então, sempre pratique, certo? De acordo com a supervisão de alguém. Também vimos na nossa aula de hoje que o jiu-jitsu ele é um esporte altamente disciplinado, ou seja, requer bastante disciplina dos seus atletas. Normalmente os jiu-jiteiros, os judocas, eles são reconhecidos por sua disciplina e seu respeito, certo? A seus mestres, aos seus técnicos, tá? Então, se você é praticante ou quer ser praticante de qualquer esporte, de qualquer arte marcial dessa, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que é um esporte de disciplina, é um esporte que vai requer bastante também de você a parte mental e não somente a parte física. A parte mental nas artes marciais requer muito do ser humano. Então, qualquer movimento, qualquer coisa que vai ocorrer, tem que estar combinando ali o físico com a mente, senão o movimento não ocorre, certo? Também temos que lembrar que quem trouxe ali o jiu-jitsu para o Brasil, certo? Foi o cônsul e que também ali depois acabou conhecendo a família Gracie, que disseminou ali o jiu-jitsu para o Brasil inteiro. Vocês ainda lembram aonde que foi ali surgido a primeira academia de jiu-jitsu do Brasil? E isso no estado do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1925. E por que o jiu-jitsu ficou tão famoso? Exatamente por isso.
Porque eles começaram a chamar atletas de outros esportes, do boxe, certo? Da luta greco-romana, da luta livre, e começaram a derrotar esses atletas. Então, a sociedade como um todo começou a olhar o jiu-jitsu com outros olhos. Mas como assim? Esse esporte ele consegue derrubar outros atletas, até mesmo porque, para vocês terem um exemplo, por exemplo, o Hélio Gracie, que é considerado um dos patriarcas do jiu-jitsu, ele era considerado um menino franzino, certo? Então, como é que ele conseguia derrotar pessoas de maior porte físico do que ele? Justamente usando as técnicas do jiu-jitsu, né? Vocês ainda lembram algum dos golpes? Isso, armlock, montada, raspagem, muito bem, né? São exatamente muitas alavancas no esporte do jiu-jitsu, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês aí continuem, né, estudando. E agora nós vamos para nossas considerações finais. Muito bem, alunos. Gostaria de parabenizar vocês a participação no projeto Aula em Casa, que vocês continuem participando. Lembrando que ainda estamos em um momento de reclusão, um momento que precisamos ter cada vez mais cuidados, certo? Cuidado com a nossa higiene pessoal. Se ao sair de casa, usem o álcool em gel. Ao voltar, tirem a máscara de vocês e coloquem para lavar, certo? Esse é o momento que também estamos com saudade de vocês, porém, ainda não podemos estar juntos presencialmente, né? Ou seja, fisicamente, mas podemos estar juntos aqui na telinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e essa foi a nossa aula. Tchau, tchau! Agora, mais do que nunca, precisamos ter cuidado extra com a nossa higiene diária. Lavar as mãos corretamente é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O ideal é que essa limpeza dure pelo menos 20 segundos. Começa assim. Primeiro, molhe as mãos. Pegue sabão suficiente para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Esfregue as costas dos dedos e os polegares em movimentos circulares. Esfregue as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Enxague as mãos. Seque com papel e use um papel para fechar a torneira, se for necessário. Prefeitura de Manaus. 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 Agora, mais do que nunca, precisamos ter cuidado extra com a nossa higiene diária. Lavar as mãos corretamente é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O ideal é que essa limpeza dure pelo menos 20 segundos. Começa assim. Primeiro, molhe as mãos. Pegue sabão suficiente para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Esfregue as costas dos dedos e os polegares em movimentos circulares. Esfregue as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Enxague as mãos. Seque com papel e use um papel para fechar a torneira, se for necessário. Prefeitura de Manaus.